Olá, meus queridos amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e mais uma vez nos encontramos aqui, nesse mesmo local, para conversarmos a respeito dos ensinamentos primorosos de Jesus. Antes, por favor, deixe seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo. É assim que funciona. As boas coisas, as coisas que devem realmente ser discutidas, ser trabalhadas entre as pessoas, devem ser compartilhadas. Hoje nós vamos falar sobre mais uma sequência sempre, daquilo que Jesus falou. Quando ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas a qualquer que matar será réu em juízo. É muito antigo esse mandamento. Se nós remontarmos aí o início da nossa civilização, nós iremos encontrar nos vários códigos morais, de todos aqueles que deixaram códigos morais em relação a não matar. Então, não matar não é uma coisa nova lá com Moisés. Antes disso, os códigos de leis morais também traziam em seu bojo esse mandamento que, na verdade, era uma proibição, era proibido matar. Embora nós entremos aí, numa leitura dos tempos atrás, vamos supor, do Antigo Testamento, e nós notaremos que existiam mortes, assim, de maneira muito sanguinária. Então, nós não entendemos. Agora Jesus falou, viste o que foi dito aos antigos, não matarás. Porém, qualquer que matar será réu em juízo. Então, não matar. E nós ficamos pensando, então, dentro da nossa ingenuidade, talvez, nós acreditemos que não matar significa não sair e tirar a vida do nosso semelhante. Isso é proibido, isso é contra a lei harmônica, a grande lei, Mas, além disso, traz outros desdobramentos, É um crime que figura, uma grande transgressão quando um ser tira a vida do seu semelhante. Então, nós percebemos que nós não temos esse direito, Seja de qual forma for, Mas só assim, tem muitas pessoas que talvez até já cometeram crimes, isso de tirar a vida do seu semelhante, e esse crime nunca tenha vindo à tona, nunca tenha sido descoberto, porém, ele sabe, E é por isso que, mesmo que ninguém saiba, mesmo que nunca tenha sido descoberto quem foi o autor de tal crime, será réu em juízo. Porque a própria consciência vai trazer, o desconforto de ter uma transgressão tão grave quanto tirar eu digo assim, não é a vida, mas a oportunidade de aprendizado que nós temos em cada período que nós estamos aqui reencarnados, Mas existem outras mortes que nós devemos pensar que também acarretam tanta gravidade quanto a coisa de matar mesmo fisicamente outra pessoa, Porque existem vários tipos de mortes. E nós temos que entender isso e ter a esperteza de analisar aquilo que nós estamos fazendo em relação ao nosso semelhante. Vou enumerar algumas delas. Por exemplo, matar a alegria de alguém é um tipo de morte. Porque quando nós matamos a alegria de alguém, nós estamos levando essa pessoa a um patamar de infelicidade muito grande.
E essa infelicidade vai ser imputada a alguém. E aí, esse alguém será aquele que causou. Então, esse é um tipo de morte, de assassinato que nós podemos fazer. Outro tipo também é a esperança, matar a esperança de alguém. É muito complicado isso porque nós vemos no nosso mundo de relação, ou seja, pai e filho, né, filhos e pais, cônjuges, amigos, pessoas que convivem, né, no mesmo ideal. Todos nós temos esperança no nosso semelhante. Eu sei, isso não deveria acontecer, mas nós temos. Aliás, nós fomos forjados a ter a esperança em alguém. Não tem como, né? Um exemplo disso. Quantas vezes nós não investimos em determinadas relações ou relacionamento porque nós temos a esperança que aquele que nós estamos tratando na tratativa ali, seja num convívio diário, seja num convívio esporádico, que ele mude de opinião. Nós até fazemos o quê? Nós fazemos orações para ele mudar de opinião, sair daquele patamar. Seja, como eu falei, uma mãe orando por um filho, um pai orando pelos filhos, ou por um filho em especial, ou filhos orando, enfim. Nós temos a esperança que aquela pessoa vai mudar, né? Muitas vezes uma forma muito tóxica de pensar e agir. E quando a pessoa não muda, né? Quando tem nós temos a primeira oportunidade, a segunda oportunidade, a terceira. Quando chega lá nas 1000 oportunidades que nós demos, a pessoa não mudou. Então ela mata a nossa esperança. E quando nós perdemos, né, eu não vou dizer assim, perdemos, não é a fé, mas nós perdemos a capacidade de acreditar no nosso semelhante, ou naquele que nós estávamos empenhados, existe sim um assassinato da esperança. E isso também vai ser imputado a quem? Aquele que causou. Muitas vezes nós conseguimos matar por conta disso também o sorriso, ou a capacidade do sorriso no nosso semelhante. É também um crime, né? E outra, que também é tão grave, por conta dos nossos exemplos, às vezes, né? Agora eu já estou falando, partindo de mim, né? Da minha pessoa para outra pessoa, por conta dos nossos exemplos, por conta da nossa forma de agir, nós matamos a crença, ou até a fé em outra pessoa. Outro crime muito grave, que inclusive Jesus falará mais na frente, né? E também o grande assassinato, o grande crime é tirar a oportunidade de saber. Então, quando eu me julgo superior, eu acho que aquele que está mais embaixo, ou aquele que eu acredito, né, que não tenha o nível de informação que eu tenho, que ele não precisa saber aquilo que eu sei. Então, isso também é uma forma cruel de assassinato. E também o grave crime da possibilidade da existência, que hoje estão por aí levantando bandeiras, né? Mas esse é um caso mais profundo, um caso mais delicado, inclusive porque há uma ação contra alguém inocente, alguém que não pode se defender. E eu falo que não é só ir lá e fazer, mas é também achar que essa é uma maneira correta de se ver livre de algum incômodo, de algum desconforto em relação a outra pessoa, no caso, alguém que ainda está em formação. Então, nós percebemos que nós podemos ser assassinos de várias formas e todas elas nos levarão a sermos réus em juízo. E aí, quando nós, então, né,
entramos dentro desse bojo, né, de assassinatos, porque nós percebemos que existem vários tipos de matar, então nós teremos sim que responder por todos esses crimes que cometemos, né? E nós não percebemos também que muitas vezes nós não nos importamos com o que o outro vai sentir, com o que o outro vai. Cada um é problema seu. E não é bem assim. Então nós temos que estar bem atentos, nós temos que estar bem conscientes em relação a onde nós estamos, né? O que gira em torno de nós, para nós não sermos réus em juízo. E uma das coisas também, né, que traz muito desconforto é quando o uso de uma maquiagem, né, para esconder a verdadeira fisionomia. Então, o uso de um sorriso, mas que não é um sorriso, é uma falsidade. Muitas vezes um olhar, e esse olhar, ele é carregado de energia e nós não imaginamos o quanto nós estamos submetidos, né, às energias, sejam as boas ou as ruins. E não existe a mais ou menos, existe o bom e o ruim, não existe o mais ou menos bom. Então, quando eu lanço um olhar, né, para o meu semelhante, um olhar que vai carregado de indignação e raiva, eu estou também dentro, né, desse juízo, né? Serei sim catalogada como réu em juízo. E muitos, né, que acreditam até na nossa atuação e falam, nossa, que pessoa maravilhosa, e um dia percebem que existe uma fachada, e essa fachada ela vai desmoronando, e é como eu falei anteriormente, vai trazendo decepção, vai trazendo descrença, vai trazendo, enfim, né? São várias mortes que vão acontecendo. Entendemos, né, literalmente, porque nós precisamos compreender quais tipos de morte que nós podemos ou estamos provocando. Nos vídeos anteriores, né, quando eu falei da grande lei, que as pessoas normalmente acreditam que sejam mandamentos ou estatutos, ou sejam códigos de condutas, quando a grande lei, ela só vai existir quando o ser humano tiver em si todas essas preposições de atitudes que não lesem o seu semelhante. E isso vai fazer com que Jesus, né, tenha dito isso, tenha nos advertido, visto que foi dito lá para os antigos, não matarás. Então isso era uma coisa que já é muito antigo, né, imemorial até, mas ele fala, porém, qualquer um que matar será réu em juízo. Então Jesus vem, nos traz a seguinte proposta, para que nós não caiamos, né, nesse tipo de crime. Faça o que quer que te façam. Isso é muito simples. Porque muitos acreditam que nós seremos julgados por um juiz severo, um juiz onde vai gritar em nosso, ou atirar em nosso rosto, tudo aquilo que nós fizemos, os crimes. E hoje eu posso no meu verniz, né, falar, eu não matei ninguém, eu nem sei manejar arma. Temos que tomar mais cuidado, temos que ter precaução. Por quê, né? Provavelmente nós seremos ou já somos réus em juízo, né? E aí acontece uma
uma coisa muito interessante, porque Jesus, ele conhece profundamente a nossa natureza, né? A nossa belicosidade, a nossa facilidade de erupção e aquilo que nós podemos jogar para o outro. Provavelmente lá num mundo melhor, né? Num outro, num, num mundo, não vou nem falar regenerado, mas um mundo melhor, talvez não existam tantas doenças. Por quê? Porque não vai haver esses tipos de assassinatos. Porque quando eu carrego, né, o meu sentimento, eu vou dizer assim, a minha emoção de ódio ou, enfim, de negatividade para o meu semelhante, eu estou lançando para ele algo que, se ele estiver com uma fraqueza, ele vai assimilar. E nisso ele vai ter uma reação orgânica. Só que toda a energia que eu joguei para ele voltará também para mim. E eu também terei uma reação orgânica. Ou seja, então nessa troca, nessa troca de tiros que nós fazemos, nós prejudicamos, somos prejudicados. E pela nossa falta, né, de concepção do que Jesus falou, nós continuamos achando, eu não matei ninguém, eu não sei nem usar arma. Se eu matei alguém, muitas pessoas foi lá em outras vidas, como se nós tivéssemos outras vidas. Nós temos uma única vida que ela vai se alternando, se alternando e se alternando. Então, toda a energia negativa que eu lancei para o meu irmão, ela retornará para mim e também vai me atingir fisicamente, organicamente, porque vai e volta, né? A energia vai, bate, danifica e volta. Mas o mesmo acontece também quando nós queremos o bem. Isso é muito importante saber. E então vejam só, o que falta para nós, né? Nós temos que sempre ter a empatia, sempre pensar em como o outro se sentiria se estivesse no meu lugar, se estivesse passando o que eu estou passando, ou então se tivesse sido constrangido como sei lá, né? Eu constrangi. Então, é isso que nós temos em mente. Será que eu gostaria? Será que se eu emitisse palavras, será que essas palavras seriam aceitas de uma forma tranquila? Então, isso é a grande pergunta e a questão que fica, né? Então, matar alguém não acontece somente no plano físico, né? E no plano tangível, e isso é muito grave, porque, né? Quantas pessoas nós já não matamos de alguma forma, né? Então, nós devemos usar a sabedoria inata que existe em nós, né? Que é a empatia e saber se colocar sempre no lugar do outro e entender, né? Que nós somos seres ainda em aperfeiçoamento, temos muita coisa para melhorar, muita coisa para aprimorar. Então, isso é muito importante. Então, que eu ecoe sempre nos nossos ouvidos, né? Quando Jesus falou, não matarás, porque aquele, né? Que matar, qualquer que matar será réu em juízo. E certamente isso nós não queremos para nós, né? Nós não desejamos. Lógico, se eu não quero para mim, eu não quero para o meu semelhante. Eu também não vou dar munição para ele sentir isso por mim, essa aversão. Porque muitas vezes a gente fala, o que os outros pensam de mim também não me importa. Importa sim, importa. É lógico que nós não vamos viver num mundo onde, né, sem sal. Nós vamos viver num mundo que tem tempero. Então, vai importar sim aquilo que eu faço para o outro e aquilo que o outro faz para mim. Só que assim, o outro é o outro, eu não posso interferir. Não tenho como. Então, o que eu posso fazer, na verdade, é eu, né, fazer análise da minha consciência, como o Santo Agostinho falou, né?
Quando colocar a cabeça no travesseiro, pensa, né? Será que hoje alguém ficou constrangido por alguma coisa que eu tenha feito? Será que eu consternei alguém com alguma palavra ou com alguma ação? Se todos nós fizéssemos essa análise todos os dias, estaríamos num mundo muito melhor. E é o que nós buscamos, é esse mundo melhor, né? E, como Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos. Só que nós temos na nossa mente, no nosso conhecimento, que também nós não somos recentes, nós somos antigos. Nós somos também os antigos, né? E uma coisa que nós temos que pensar e colocar no nosso dia a dia, na nossa vida. Melhor que o rancor é o amor. E deixar a vida fluir. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse aprendizado e seguir essa direção que Jesus nos deixou. É isso por hoje. Tenham uma ótima semana. Fiquem na paz e até a próxima.